Bom, na ausência do nosso querido anfitrião, Dudu Daflon, que sucumbiu ao excesso de calor que impacta a nossa cidade, eu dou início, então, à reunião de número 75. Dudu está aqui nos bastidores se hidratando e promete voltar no final para dar um alô para a rapaziada. Então vamos lá, gente. Nós temos então ainda no capítulo intitulado da vassalidade pessoal, a domesticidade impessoal, e começamos hoje pelo item D, na página 262, que tem por subtítulo Prestações vassálicas em dinheiro. E o Matheus, devido a uma longa ausência, pediu hoje permissão para tomar a dianteira no encaminhamento dos debates. Então, Matheus, por favor, fica à vontade. É isso, né? Seguimos nessa dinâmica de grupo de jogar o colega, diz o Eduardo, jogar o coleguinha debaixo do ônibus. Vamos lá, então, né? O Caio tinha separado uns trechos legais, mas já que você me Não, Matheus, colocou aí... debaixo do ônibus, com esse asfalto quente, você comanda a reunião hoje. Pô, desse asfalto quente já morri, né? Fala alto, porque a roda está pressionando, a roda dianteira está pressionando seus pulmões. Vamos lá, peraí. Eu separei uns trechos aqui, se não me engano, foi na 263. Deixa eu ver. Estamos no livro 3, hein? Você separou trechos 3. do livro 1, né? Não. Livro 3, livro 3. Pô, acho que bom, esse ponto, esse item D, né, das prestações vassálicas em dinheiro, acho que a tônica do capítulo, para mim, não se altera muito desde o início do capítulo, que ele vem falando de um movimento das senhorias pecuniárias, né, do senhor superior, no caso, fazendo esse movimento, né, transformando algumas relações de cunho pessoal que se tinha até mais ou menos ali o século XI, XII, e ela começa a ser transformada em dinheiro, e a senhoria pecuniária ela denota essa impessoalidade que o sistema vem se transformando nesse segundo período aí que ele vai chamar do regime senhorial. Aí logo depois, se não me engano, a gente tratou dos mercenários, e agora me parece que o movimento ele tenta trazer essa dinâmica do dinheiro perpassando, não o dinheiro só, né, mas o numerário, né, justamente a moeda sendo esse suporte do dinheiro. Agora, no movimento contrário, né, das prestações vassálicas, ou seja, todos aqueles rituais, aquelas prestações devidas de serviço militar, de apoio ao senhor superior, agora também sendo perpassadas e sendo atravessadas pelo dinheiro, né? E como isso também vai trazer uma dimensão impessoal para esse tipo de relação, que antes era extremamente pessoal, né? Inclusive, lá no livro 1, quando ele elenca alguns rituais e alguns serviços devidos a esses vassalos, que eles passavam, inclusive, por toques físicos, né? Tinha todo um ritual simbólico ali da proximidade do senhor superior com o seu vassalo, que agora, muitas vezes, você não tem nem esse contato direto, né? Ele realmente passa estritamente pelo uso do dinheiro, pelo uso do numerário, e vai se perdendo aí esses rituais e essas obrigações devidas, né? Eu não sei como é que vocês acharam algum ponto mais importante. Eu sinceramente, achei mais que ele dá esse exemplo, coloca esse item D mais como um exemplo de como essas relações estão se transformando, sendo perpassadas pelo dinheiro, mas nada muito diferente da tônica do capítulo. Não sei se vocês têm algum item específico a destacar. Não, eu tô de acordo com tudo que você falou. Acho que é justamente a ideia de mostrar o outro lado da relação, né? Se no item senhorias pecuniárias ele mostra como as obrigações dos senhores em relação aos seus vassalos, né, são substituídas por essa relação mais impessoal, que envolve o dinheiro, né? Agora ele está mostrando como também as obrigações dos vassalos em relação aos seus senhores também começou a assumir esse caráter impessoal através dessa relação baseada no dinheiro.
Aí, de repente, a gente pode discutir alguns trechos. Por exemplo, acho que o trecho que resume o que a gente está discutindo é logo o primeiro parágrafo, né? Que ele fala: tal como se monetarizaram as senhorias concedidas pelos senhores superiores aos vassalos e se divulgou o dinheiro no recrutamento de combatentes, também, no percurso inverso, os serviços devidos pelos vassalos aos senhores superiores foram se transformando em pagamentos em numerário. Sem um movimento, o outro teria sido impossível. Então, que serviços são esses? Acho que você mencionou alguns, eu não lembro de todos que ele menciona, mas, por exemplo, a questão do serviço militar, né? Que começou a ser trocado, né? Quer dizer, ao invés de prestar então um serviço militar, se optava por pagar um valor correspondente, né? Para que o senhor então pudesse recrutar os soldados necessários para cumprir aquela função militar. Eu tinha uma questão sobre isso, mas eu vou ter que procurar aqui. Por enquanto vou terminar a fala aqui. Inclusive chega a colocar que a substituição do serviço militar, né, pela soma de numerário, ela inclusive alimenta o pagamento dos mercenários, né, essa formação de um exército mercenário, da perda dessa especificidade do serviço militar vassálico, né, e tudo mais. Que inclusive alguns vassalos, ele chega a falar, né, pagavam lá o numerário, né, para se desobrigar, vamos dizer, daquele serviço mais tradicional, mas que depois o senhor superior de vez em quando pagava os próprios vassalos para poderem participarem das hostes, né, principalmente dos reis, dos príncipes e tudo mais, mas não só, né, que aí de fato também começa a formar exércitos mercenários aí durante esse período, a parte do pagamento, né. Uma questão que eu queria Mário, tá levantar. muito quietinho hoje. Mário tá com calor também, tá sucumbindo. Hoje eu vim para ouvir. Eu queria levantar um trecho no final da 263, porque quando eu li eu fiquei com uma certa dúvida em relação a isso. Ali na metade do último parágrafo da 263, ele fala assim: neste sentido, veio mesmo a suceder que a detenção de uma senhoria vassálica supusesse o pagamento de uma certa quantidade de gêneros ou de somas de numerário que representavam uma participação do senhor superior na exploração dos servos diretamente dependentes do vassalo. O caráter impessoal adquirido pelo processo de exploração ficava assim reforçado. E eu fiquei pensando como essa dinâmica vai cada vez mais se aproximando do que a gente hoje entende por uma espécie de aluguel, né? Eu sei que não é a mesma relação, mas de alguma forma ela parece ser mais próxima do que era antes. E aí eu fiquei pensando como seria interessante, não acho que daria para fazer isso agora, mas fazer uma espécie de inventário mesmo das características de cada uma dessas relações, né? E perceber como progressivamente vai se aproximando mais do que a gente entenderia por um aluguel, né? Mas ao mesmo tempo, quais são as características que distinguem esse tipo de relação do que a gente conhece como um aluguel? Porque aqui ainda se sustenta em algum nível uma relação pessoal, né? Eu acho que está caminhando em direção à impessoalidade, mas eu acho que ainda tem algum nível de relação pessoal aqui. Mas enfim, eu fiquei pensando nisso, né? Como é que parece estar se aproximando de uma relação mais familiar pra gente, talvez. Não sei se também vocês veem isso como uma coisa muito diferente, né? Eu acho que esse capítulo, essas partes especialmente, demandam. O Dudu tem feito essa distinção, né? Ao longo da obra, há passagens que são em que a narrativa se impõe na perspectiva de reunir um conjunto de exemplos, né? O que remete para um aspecto metodológico, inclusive interessante, né? De que a história sempre mobiliza, em algum grau, né? A narrativa é parte constitutiva do discurso da história, do saber histórico manifesto no discurso, o que não implica em que história seja apenas ou essencialmente narrativa.
né? Mas com frequência ela precisa ser mobilizada, e eu acho que o melhor contexto para fazê-la é nesse inventariar de exemplos, né? A partir dos quais se tenta generalizações ou se tenta estabelecer análises, né? Daquilo que foi enumerado, daquilo que foi arrolado como exemplo. Então, acho que boa parte desses itens passa, né, em boa parte desses itens predomina essa perspectiva, né? Então, eu não sei, mas eu penso que, além de algumas questões pontuais que suscitem dúvidas ou debate, eu acho que interessa mais a discussão da questão de fundo, né? Da questão geral, porque, em primeiro lugar, a questão que eu me coloco é até que ponto, né, a essência, a dinâmica fundamental, característica do que eles chamam de regime senhorial está ameaçada, está abalada, está transformada por essa dinâmica que vem se manifestando, né? Até que ponto convém seguir chamando isso de regime senhorial? Até que ponto, então, isso é expressão daquilo que eu chamo de elasticidade interna do sistema, né? Um regime senhorial transformado, e ainda assim um regime senhorial, porque a sua dinâmica fundamental segue preservada, né? Porque eu lembro que isso essas são discussões antigas, né? Primeiro, uma questão que eu levantei nas reuniões anteriores, né? A perspectiva dos historiadores franceses, em especial, é supor que essas relações de vassalidade tiveram uma vida muito efêmera, né, na Europa ocidental do período, né? Já em Marc Bloch, a perspectiva é que a dinâmica de exploração do campesinato e o predomínio da pequena posse camponesa é um elemento milenar na história da Europa Ocidental, né? E, portanto, aquilo que seria o regime senhorial aqui, na perspectiva, na nomenclatura de João Bernardo, teria uma longuíssima existência, ao passo que, comparativamente, as relações vassálicas, além de não terem se imposto ao conjunto das regiões do Ocidente, teriam tido uma vida muito mais efêmera, ali entre os séculos XI e XIII, talvez, né? Olha, e aí a perspectiva é de que essa vida efêmera talvez tenha sido dada pelo fato de que a dinâmica que está sendo aqui abordada pelo João Bernardo, sob a perspectiva de que é o regime vassálico ainda manifesto, né, pode parecer para muitos outros historiadores, né, muito inclinados a ver na generalização da moeda uma expressão do capitalismo, especialmente nesse contexto aí, né? Então, para eles, é possível considerar que a forma parece ter se abastardado tanto, né, que a forma parece ter enfim, travestido tanto, se transformado tanto, que talvez não seja. Qual o nível da transformação, qual o limite da transformação que permite ainda identificar um sistema, né? Então, por exemplo, lá nos livros anteriores, acho que especialmente no livro 1, ele chama atenção para uma velha discussão. Marx, por exemplo, estimava especialmente como elemento expressivo da dependência civil camponesa o pagamento de rendas em trabalho, tá? O pagamento de rendas em trabalho era, talvez, a expressão fundamental da dinâmica do sistema, tá? E, portanto, isso leva, inclusive, alguns historiadores a supor que o desaparecimento da corvéia, a tendência de desaparecimento dela e a transmutação predominante das rendas em renda em dinheiro já representa, no mínimo, uma liberação do campesinato. A ideia de que a servidão chega ao fim é uma ideia muito associada ao fato de que o pagamento de rendas, predominantemente em moedas, significaria a supressão da dinâmica jurídica fundamental, né? Então, o dinheiro já tinha ali uma manifestação que alguns consideravam transformadora do processo, né? E o João Bernardo, anteriormente, ele critica essa postura, né? Ele, no livro 1, se eu não me engano, ele considera que rendas em dinheiro, em trabalho, em produtos expressam a mesma essência de uma dominação, né, que se manifesta por essas vertentes, né? Igualmente, as relações vassálicas, como eles destacam aqui, envolviam a mobilização do dinheiro em certas situações, tá?
ele ressalta isso aqui novamente, né? Na relação vassálica tradicional, né, era factível, existia em certas situações a possibilidade do suzerano demandar contribuições financeiras dos seus vassalos, né? O que é argumento para alguns, por exemplo, né, aqueles que pretendem eludir a dominação do campesinato, consideram que, olha, dos vassalos também, né, se obtinha um rendimento que não era, no entanto, sistemático, que não era um elemento fundamental, mas para aqueles que querem negar a dominação, a exploração, né, o fato de que o vassalo, ainda que em condições específicas, circunscritas, sem nenhuma regularidade, pudesse ser mobilizado ao pagamento de renda, né, é um argumento favorável para esses que querem negar a exploração. Agora, a questão que eu me coloco aqui, a questão que me chama muita atenção é isso, né? O quanto da dinâmica fundamental do sistema comporta essas transformações, né? Porque é possível que esse seja o parâmetro fundamental da discussão, né? Para alguns autores, o sistema já está corrompido, né? Para alguns autores, essa dinâmica que está aqui manifesta é uma dinâmica, em grande parte, estranha à lógica feudal e, portanto, é um agente da sua dissolução, né? Agora, é isso mesmo? Qual o limite? Eu sei que nesse livro, né, se vocês derem uma olhada lá no índice, né, vocês vão ver que ele, num dado momento, lá no final, depois do capítulo 13, em que ele fecha a discussão dessas formas do dinheiro, ele dedica um item, né, o item 14, Lei do Regime Senhorial, segunda versão. Tá? Então, no fundo, eu já li isso, tem muito tempo, para ser sincero, mas não seria estranho a gente, desde já, imaginar, né, que, no mínimo, essas manifestações que ele está abordando vão impactar o regime senhorial a ponto de que seja para ele necessário reformular a lei que ele estabeleceu, né? Então, se lá no primeiro volume, né, ele estabeleceu o que para ele seria a dinâmica regente do funcionamento do regime senhorial, acho que dá no mínimo para avaliar, né, que todo esse impacto aqui, todas essas manifestações, para ele, incidem ainda num regime senhorial, que é reconhecível, portanto, ainda como tal, mas que, a algum grau, vai ser consideravelmente impactado a ponto de que ele tenha que rever a lei primária que ele propôs, né? Então, acho que essa é uma questão, né? Talvez por aí, naquele esforço que a gente faz de tentar ficar colhendo, né, indícios do que poderia vir a ser para ele o Estado moderno, né? Talvez por essa via dê para pensar numa perspectiva de um Estado moderno com um aparelho feudal recolocado, digamos assim, né? Porque, aparentemente, essa lei do regime ela vai se transformar, o regime vai ganhar outros elementos dinâmicos, mas que aparentemente não afetam a sua dinâmica fundamental, ele vai continuar chamando isso de regime senhorial. E o livro, no entanto, termina no 15, né? Então, qual é a questão da relação disso com o que virá depois, com o Estado moderno, né? Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Eu acho que eu partilho também dessa mesma dúvida, né? Até que ponto, até onde, tanto para a gente quanto para o João Bernardo, a alteração dessas relações, a profundidade, talvez, dessas alterações e em que medida elas impactam o que ele está chamando aí de regime senhorial, né? E aí você chamou atenção para o título e é isso, né? Ele, me parece, pelo menos, que ele entende a existência desse regime senhorial, ainda que uma readaptação da lei lá de funcionamento que ele vai fazer no final desse livro, pelo menos até o século XV, a gente sabe que ele entende isso como um regime senhorial, né? Ainda que com essas transformações aí de fundo. Mas o que me parece também, e ele chama bastante atenção, inclusive pelo próprio título de novo da obra, né? Poder e Dinheiro, que essas alterações, a configuração do poder como poder impessoal, esse alargamento desse tipo de poder, a tendência, né, de expansão desse tipo de poder,
e o dinheiro também servindo como, enfim, perpassando as relações, faltando a palavra, aprofundando esse tipo dessas relações impessoais, me parece que ele trata isso já como uma tendência do que vai ser esse Estado absolutista, né? Não sei se vocês leem dessa maneira, mas me parece que ele está demonstrando, né, entre as diversas possibilidades que esse regime poderia tomar, né, mas de que essa tendência da impessoalização do poder e do uso do dinheiro, inclusive ele vai falar nesse, agora eu não lembro se é no crédito, na parte do crédito, ou se ainda é no item D que a gente está tratando, que acho que é no item D, porque essas prestações vassálicas, né, elas tomam uma proporção, em numerário, elas tomam uma proporção tão grande que em um determinado momento elas ficam semelhantes a um imposto, né? Ele vai falar que, inclusive, isso vai progredir depois para o que a gente entende hoje como um imposto. E aí isso me parece que ele está, né, desvelando essa tendência do regime senhorial para um poder, vamos dizer, predominantemente impessoal, que seria talvez a característica aí do Estado absolutista. Mas eu partilho dessa dúvida também, né, até que ponto essas alterações elas acabam com o regime senhorial ou já é um modo de produção feudal recolocado, como que é o Anderson. Então acho que ficam essas questões de fundo. Matheus, você falou do título agora, e eu fui procurar, e o título do terceiro volume, né, é Do Poder Pessoal ao Estado Impessoal no Regime Senhorial, séculos 5 a 15. É o Então, título de todos os livros. na verdade, a parte 3, que se chama Sincronia, Família, Dinheiro e Estado, tá? Mas então, se é do poder pessoal ao Estado impessoal no regime senhorial, significa, parece estar implícito aí, que o que caracteriza o regime senhorial não é a pessoalidade, porque dentro do regime senhorial parece já existir esse movimento que ele está tentando circunscrever aí, que é a passagem do poder pessoal ao Estado impessoal. Então não é a pessoalidade que é a característica fundamental do que ele chama de regime senhorial. Agora, o que é eu não sei, porque eu não li o volume 1, né? Mas ele fala isso explicitamente em algum momento? Qual é a característica fundamental que caracteriza? Nas leis, né, primeiro ele faz, no capítulo 1, a comparação entre as variantes que ele estuda, né? E a partir daí ele estabelece o que para ele é a lei, a dinâmica fundamental, né? Que é a troca de serviços desiguais, na versão mais simplificada, né? Daí a centralidade para ele da questão da troca de presentes, né? Como elemento decisivo aí, né? Que eu acho que continua, para mim, uma penumbra em torno dessa questão, né? Do que se isso é uma ideologia fundamentalmente, ou se isso é uma dinâmica que tem, né, mecanismos que envolvem o que, por exemplo, né? Concentração fundiária, né? O que força as pessoas a essa sociabilidade, né? Que ele configura aí, regido pela lógica de presente. Mas, de fato, se você retoma o título geral do livro, aparentemente, para ele, o regime senhorial comporta tanto uma sociabilidade calcada em relações pessoais, quanto uma dinâmica impessoal de um Estado. Para ele, né? Se ele diz do poder pessoal ao Estado impessoal no regime senhorial, é dentro do regime senhorial que esse processo que está referido na primeira parte do título se enquadra, né? Então, acho que é por aí, né? Talvez... Fala. Aí eu acho que você tem razão, então. Quer dizer, por exemplo, na última frase do parágrafo que começa na 263 e termina na 264, tá ali na metade da página 264. Ele fala assim: tudo se tornou pretexto para exigir pagamentos ao vassalo, de modo que um sistema de presentes assente nas contraprestações deslizou gradualmente para um sistema de transações impessoais. Então ele está dizendo que essa questão da troca de presentes vai cada vez mais perdendo a sua centralidade, a sua importância dentro do regime senhorial. O que significa, então, que eu acho que ele vai mudar a lei que ele tinha colocado, né? Como você tinha sugerido. Ele vai precisar ajustar essa lei, né? Eu suponho que em razão do impacto dessas novas configurações, né? Mas é ainda uma lei de um regime senhorial, né?
E na 275, no segundo parágrafo da 275, ele chama atenção, porque essa, para mim, é uma questão teórica crucial, como eu disse, que é a questão de um sistema operando, né, da diversidade, da elasticidade interna dos sistemas. Tá? E, portanto, de um sistema que comporta volumes de transformação interna que o preservam a despeito do impacto das transformações. E o preserva por quê? Porque quem dá é o regime senhorial. Eu suponho, a partir, a gente ainda vai trabalhar a segunda lei, que está mais à frente, que os elementos essenciais do sistema, para eles, estarão mantidos, a despeito das diferenças impostas pelo impacto desses novos elementos. Né? Ou o quanto, e qual é o limite do sistema, qual é o momento a partir do qual ele se rompe. Né? Então, aparentemente, o sistema está gerando, ele está se transformando, ao mesmo tempo se reproduzindo nessas transformações, mas gerando potencialmente gatilhos potenciais para sua própria destruição, no processo de ascensão do capitalismo. Né? Na página 275, o que eu destaco é isso. No segundo parágrafo do 275, ele diz: o anacronismo é a doença profissional dos historiadores, e alguns espantam-se por nem sempre encontrarem na documentação traço dos juros, enquanto remuneração do crédito. Né? Portanto, parece estranho aos historiadores o fato de que, num contexto em que o crédito, em que as exigências monetárias se amplificam e o crédito é uma das suas expressões, não haja referência explícita à cobrança de juros. Né? E aí ele segue: atribuem ao silêncio relativo ao juro na documentação a repercussão de certas normas religiosas que proibiam a usura, mas essa é uma explicação insustentável, como procurarei demonstrar detalhadamente mais adiante. Então, mais à frente, no capítulo 12b, ele vai mostrar que a explicação predominante para aparente, para um grande desenvolvimento do crédito, estranhamente não vinculado à cobrança de juros, pelo menos as fontes não registrariam isso, os historiadores concebem que aí isso se deve maciçamente às tais supostas proibições da usura pela Igreja. Né? Então ele segue. Para já, quer dizer, ele vai demonstrar, vai fazer a crítica dessa perspectiva de forma mais detalhada num próximo capítulo, mas já nesse momento ele destaca: basta refletir que as formas de ajuda que começaram nesse período a desenvolver-se em dadas orientações e deram origem ao que passou a denominar-se crédito, haviam constituído inicialmente modalidades do sistema de troca de presentes, e compreendemos-las de maneira muito mais realista se analisarmos em tal perspectiva. O que hoje nos parece como empréstimo não era, para as concepções arcaicas, mais do que um dos muitos momentos de uma rede multilateral de prestações desfasadas no tempo. Recordando que escrevi a este respeito no capítulo 24A da parte 1, constatamos que existiam tradicionalmente dois tipos gerais de remuneração do crédito, consoante o contexto social em que o empréstimo se efetuara. Então, ele vai falar sobre a especificidade disso no que se refere ao campesinato, na relação da aristocracia com o campesinato e nas relações internas à própria aristocracia. Tá? Então, acho que é um pouco essa questão. Tá? O cuidado ou, digamos, a atenção particular que é preciso ter, talvez, especialmente num contexto de transformações de um sistema nesse sentido, né? Para aquilo que, como eu disse, se refere à suposição, à proposição de que essa dinâmica pôs em xeque o sistema senhorial, e já não é ele que está aqui fundamentalmente operando, e talvez seja, portanto, outros as vias de caracterizar esse período, um capitalismo comercial, associado, por exemplo, ao desenvolvimento intenso dessas dinâmicas associadas a crédito, especulação, coisas do tipo. Né? Acho que é o que ele está chamando a atenção aqui, né? Quando ele fala desse anacronismo. Né?
Eu lembrei justamente do livro 1, não estava lembrando exatamente onde ele se referia a isso, né, no capítulo 24. Que é justamente isso, ele acaba chamando até de crédito essa. Como é que ele fala aqui? Ele usa um termo específico. Contraprestações defasadas no tempo, né? Uhum. E como ele entende isso lá, na época ele chega a cunhar isso como crédito, e que não necessariamente era um crédito em numerário, né? Inclusive poderia ser por uma oferta de cereais a uma família camponesa num período Uhum. de mais colheitas, né? Ou então até no início de um desbravamento, que você teria ali um aporte senhorial, com a intenção de colonização daquela terra, e como essas contraprestações defasadas no tempo, ele estava entendendo ali como um crédito, e inclusive que essas contraprestações elas eram desiguais, né? Para ele, é uma das características do regime senhorial justamente isso, né? Essas contraprestações, o sistema de troca, na verdade, o sistema da troca de presentes como um todo, né? Mas essa desigualdade na reciprocidade para ele caracterizaria inclusive a dominação ou a prevalência de um senhor sobre outro, né? Sobre seu vassalo, por exemplo. Me parece, a priori, pelo menos pela passagem que o Mário leu, que essa lógica, né, do crédito, já agora num período mais avançado, pós-século XI, aqui ela se altera de uma certa maneira, principalmente pelo uso mais, enfim, comum, talvez, do dinheiro em numerário, mas que ela não necessariamente ela contradiz a lei do regime senhorial que até então ele colocou, né, das contraprestações desiguais, esse crédito como uma forma de reciprocar de uma forma desigual, né? Porque eu acho que. Concordo. Eu tô começando a. Tô tendo uma intuição aqui de que, por mais que vá perdendo sua centralidade, essa questão da troca de presentes continua sendo bastante importante para caracterizar o regime senhorial. Por mais que a gente tenha lido aquele trecho ali em cima, né, o anterior, porque, por exemplo, aquele artigo que a gente leu antes de voltar à leitura do volume 3, né, se chama Economia de Troca de Presentes para uma Teoria do Modo de Produção Pré-Capitalista, dando a entender que o modo de produção pré-capitalista é caracterizado pela troca de presentes, dando a entender, então, que sem a troca de presentes já se caracterizaria como capitalismo, né? E eu não acho que ele vai dizer algo nesse sentido, que o regime senhorial, digamos, numa segunda fase, é capitalista, né? Então eu tô É, achando que é isso. Continua não. tendo importância aí. Isso não. A questão é o jogo aqui, né? É fácil recorrer nessas horas à palavra dialética, né? Mas é o jogo aqui que é bastante complexo entre, né, o que é manutenção de uma dinâmica, né, e o que já é um impacto com potencial transformador na dinâmica. Né? Aparentemente, ou sob certos aspectos, parece que é um impacto que opera dentro das mesmas dinâmicas, mas em algum nível afeta, né, e transforma essa dinâmica. Né? Então, a questão é complexa nesse ponto, né? Porque não é uma simples transformação que não tem resultado, que não resulta de forma impactante o sistema, né, a ponto de abrir novas possibilidades. Né? Por exemplo, aqui, ó, ele cita um caso, por exemplo, nessa mesma página aí, na 275, ó, ele diz, ó, se pelo menos em função do ato da transferência o estatuto dos intervenientes fosse equiparável, então a circulação dos bens e serviços realizar-se-ia dentro de parâmetros de estrita igualdade, ou que eram assim avaliados naquela época. A monetarização desse tipo de operação não trouxe de início qualquer ônus para o devedor, e a restituição do empréstimo devia ocorrer no interior das velhas cadeias de relacionamento equitativo, o que significa que o adiantamento de um dado bem ou serviço era recompensado por um bem ou serviço de valor considerado idêntico. Aquilo que depois se chamou juro não tinha ali lugar. Né? Então você tinha um movimento, né, de uma antecipação de um bem ou de um serviço,
em condições de necessidade, que era ressarcido, digamos assim, por um bem ou serviço de igual valor. E não havia, portanto, espaço para o ganho, por auferir ganho daquele que emprestava, daquele que antecipava uma concessão. Portanto, a relação se mantinha, se realizava e se alimentava por essa dinâmica. Mas aí, 2 páginas depois, na página 276, no parágrafo da página, aliás, no parágrafo da página 277, no segundo parágrafo da página 277, ele diz o seguinte: no período iniciado no século XI, adiantar uma certa soma pecuniária exigia uma contraprestação que podia ainda obedecer ao sistema de gratificações, benefícios e privilégios diversos. Esta modalidade de crédito adquiria, no entanto, uma conotação cada vez mais antiquada, e o desenvolvimento do caráter impessoal das relações sociais levou progressivamente à concretização da dívida e à definição do montante da contraprestação como uma função estrita do montante da prestação. A remuneração do crédito acabava, assim, por ser necessariamente incluída no mesmo processo, que, em sentido inverso, havia permitido receber o empréstimo. Se inicialmente o mutuante reclamar um penhor cujo rendimento constituía o juro, obedecendo a um modelo de contraprestação determinado pelo sistema em que se trocavam presentes inteiramente distintos, mais tarde começaram a ser aceitos reconhecimentos de dívida cujo juro era um mero produto da soma emprestada. Esta nova situação fez com que os 2 tipos arcaicos de crédito tendessem a resumir-se a um quadro comum, e foi aí que, pouco a pouco, a noção de uma taxa de juros surgiu e se desenvolveu. Ou seja, aparentemente, eu fico com a impressão que tem aí um jogo daquela questão geral que a gente já abordou, da tal perspectiva êmica e ética, ele chama atenção aqui no dado momento, pelo menos era assim na perspectiva da época. Então, um pouco, aparentemente, como essas mudanças vão sendo administradas ou vão sendo, de alguma forma, lidas, interpretadas dentro de uma dinâmica tradicional. Parece que é ela que segue operando, ainda que ela esteja se transformando consideravelmente. Confesso que esse trecho especificamente eu tive também uma dificuldadezinha de entender especificamente o que muda no sistema de crédito, né, da passagem no pós-século XI. Realmente fiquei com... Não sei se o Caio Eu acho também que teve a essa ideia da remuneração do empréstimo. Cada vez é mais difícil esconder o fato de que o juro está operando aí. sim. E que, portanto, a suposta inexistência inicial de defasagem entre aquilo que era recebido e aquilo que era devolvido nas relações internas à aristocracia, são cada vez mais deformadas por uma dinâmica em que a remuneração da própria concessão se efetiva. Eu acho que é assim, pelo menos foi isso que eu entendi, Agora você falando, estou relendo aqui o trecho, faz sentido. Realmente fica uma dificuldade de entender porque... a priori. Fala, Caio. Não, eu ia concordar, acho que é isso. Eu não tinha entendido também, mas aí eu fui reler. E quando ele estava falando da vigência mais forte, né, do sistema de presentes, de troca de presentes, ele fala que tem 2 situações, né? A situação de quando o empréstimo é feito por
uma parte, a outra parte, elas são iguais em termos de estatuto social. Nesse caso, não se aplicaria o que a gente chama de juros hoje em dia. Aí tem, esse foi o texto que a gente leu, né? Essa é a primeira situação. Ele fala de uma segunda situação, que eu intuí que era onde se aplicava os juros, mas não é exatamente isso. A segunda situação, onde quem empresta tem um estatuto social superior a quem recebe, nesse caso ele fala que o que se estabelece é uma relação de o que ele chama aqui, cadê? O que existia não era uma dívida concreta, mas uma situação geral de dívida. Se pudéssemos aplicar aqui o termos de juro, isto significaria que a taxa de juro tendia a aproximar-se do infinito. Ou seja, uma situação de dívida que não pode ser quantificada, talvez, né? Que não seja muito objetiva, é uma subordinação mesmo. Enquanto que aqui já parece que esse pós-século XI, né, essa relação já não tem esse caráter tão pessoal de subordinação de dívida, é mais objetivo, mais quantificável. Tem um determinado número de dinheiro que você deve pagar e, uma vez pago, né, ele resume essa questão do crédito aqui no final do parágrafo que começa na 276 e termina na 277, né? Ele fala assim: com o desenvolvimento da impessoalidade, mutuante e mutuário passaram a estar unidos exclusivamente pela própria operação de crédito, ou então, em outros casos, a relação de crédito passou a confundir-se com um vínculo que ligava ambas as partes. A monetarização da sociedade não foi senão a liquidação das formas de relacionamento que antes eram independentes das transações e se sustentavam numa história de contatos pessoais, e a sua conversão em elos que se mantinham apenas enquanto o dinheiro circulava e na estrita medida dessa circulação. A partir de então, o pagamento dos empréstimos começou necessariamente a obedecer prazos fixos. É isso. Teria sido o que? O efeito da expansão das relações no numerário e talvez uma impossibilidade de pagamento sem ser para além do dinheiro em numerário, que tenha estabelecido uma rigidez maior, tanto do prazo de pagamento mais fixo e quanto do montante a ser devolvido de uma maneira desproporcional. Talvez tenha sido essa configuração. Não sei se eu me fiz entender, peraí. Se a impossibilidade ao longo do tempo dessas contraprestações saírem do pagamento em numerário, né? O dinheiro teria tomado tanto as relações sociais que cada vez mais começou a se fixar prazos para pagar, montantes a serem pagos, e essa defasagem teria constituído, por exemplo, os juros. Não sei se eu consigo me fazer entender. Eu acho que a questão aí, em algum nível, eu acho que ele vai, suponho, que na segunda lei ele vai ter que dar um destaque considerável à expansão da impessoalidade, porque aí há uma relação, acho que intrínseca entre esses dois elementos, né? O desenvolvimento da impessoalidade e a monetarização crescente, né? Eles se alimentam mutuamente, né? A impessoalidade se fortalece, se vigora, né? Se revigora, porque ela já havia se manifestado antes, historicamente, né? Ela ganha uma dimensão crescente, favorecida, né? E como, inclusive, indutora da ampliação da circulação monetária, né? Que, no entanto, reage sobre essa dinâmica, né? Então, é essa articulação aí que eu acho que é a articulação de fundo. A impessoalidade se expande e se expõe favorecida, né, pelo numerário, né, que volta a incidir sobre a dinâmica e transforma a dinâmica, né, com seu impacto. Né. Cada vez mais as relações são suportadas pelo dinheiro, né, dado o desenvolvimento da própria impessoalidade, né, porque da pessoalidade derivava uma dinâmica em que o vínculo social transcendia as operações, né? Um servo era, em tese, inicialmente, eternamente servo.
né? E os vassalos se pretendia que a mesma dinâmica fosse preservada ou que a ruptura, né, envolvesse ressarcimento das partes, né? Então, a pessoalidade, a contiguidade, a proximidade espacial, inclusive, das pessoas, né, envolvia uma dinâmica em que as relações eram muito mais duradouras do que as situações específicas em que elas se materializavam, né? No pagamento das rendas, na antecipação de benefícios ou coisas do tipo. Agora, a expansão da impessoalidade rompe essa dinâmica, né? E sustenta ou se vincula, por exemplo, né, a uma perspectiva alterada em relação à própria frequência dos contatos, né? Porque, sob tal dinâmica, os conjuntos de subordinação vão se ampliando a um nível, né, quase que incontrolável, né? A sistematicidade dos contatos, das relações vão se esgarçando também, né? Agora, é aquilo também, tem um aspecto aí do que as concepções de época divulgam, como é que isso é interpretado, né? Porque você vê lá, por exemplo, né, a famosa primeira imagem, né, lá do livro de Horas do Duque de Berry, é o Duque recebendo seus vassalos num grande banquete, em que eles iam lá pessoalmente jurar, reafirmar, né, o vínculo de fidelidade. Esse é o contexto aí das grandes festas de corte, né, em que os reis recebem seus vassalos, né? Então, você tem aí, digamos, um certo ocultamento, né? Você tem um certo tradicionalismo que parece, né, afirmar que nada mudou, que a dinâmica fundamental ainda é a dinâmica que opera, apesar dela estar sendo progressivamente rasgada, né? E aí, se pensar em fontes, talvez dê para imaginar, por exemplo, alguma documentação famosa nesse sentido, por exemplo, em Portugal, os livros de montaria, com a crítica lá de Dom Duarte, de que os nobres já não sabiam mais cavalgar, né? As leis suntuárias, em que as vestimentas começam a serem usadas por segmentos sociais diversos, vai se perdendo a especificidade, né? Acho que você tem talvez expressões documentais dessas tendências, né? De um lado, a preservação de um certo tradicionalismo que parece pretender indicar que as coisas seguem sendo como sempre foram, né? Mas aqui e acolá também registros de rupturas diversas, né? A discussão que a gente trouxe agora da lei do regime, né, que ele vai reformular em poucos capítulos aí, nossos seguidores continuem acompanhando que nós chegaremos lá. Eu não sei se é contraproducente, eu abri aqui e dei uma lida rápida em alguns tópicos lá da primeira lei, no volume 1. E aí eu não sei se faz sentido, porque eu achei que é isso, a gente está pegando agora uma fase que o João Bernardo está tratando de algumas transformações do que a gente viu. E eu achei curioso reler agora, inclusive, Mário, você que é um grande conhecedor da arte, da literatura, do cinema, como é que é quando o autor começa pelo final e depois ele volta para o início? Você que é um grande consumidor aí da... Qual é o nome disso? Flashback, algo assim? Flashback, perfeito. Eu tava em média res, mas aí em média no meio, né? Que ele vou começar pelo fim, né? Pelo último parágrafo da lei do regime senhorial, do capítulo da lei do regime senhorial lá no volume 1, ele termina assim: é esta definição da lei do regime senhorial que me parece adequada às condições vigentes durante o período agora analisado, né, até o século IX, X, se não me engano. Isso.
para saber em que medida as profundas transformações sofridas a partir do século IX e X obrigam ou não a alterar a formulação dessa lei, temos ambos, o leitor e eu, de percorrer muitas e muitas páginas ainda. Então, ele já sinaliza, né, que pode ou não ser feita alterações na lei do regime senhorial. Mas eu queria destacar aqui, né, primeiramente, para ele o que define essa primeira versão da lei, né, é a articulação entre o mundium e o banum, né, para ele o que estabelece, né, ele fala que permite cobrir a sociedade nos dois sentidos, aí, tanto nas relações intra-aristocráticas quanto nas relações de exploração ali do campesinado. E ele vai falar que tem 4 características que diferenciam este sistema, né, este regime senhorial, talvez aí dentro de o que ele chama de um mundo pré-capitalista da troca de presentes. E aí ele fala, em primeiro lugar, é a reciprocidade dos deveres, enfim, ele vai desenvolver. O segundo é não só o cumprimento dos movimentos recíprocos, né, mas a possibilidade de antecipar ou protelar a sua execução, né, da reciprocidade e tudo mais. Em terceiro lugar, o caráter sempre pessoal dos deveres. E em quarto lugar, o caráter sempre concreto do conteúdo dos deveres. Né? E aí ele vai falar uma concessão, uma prestação não podiam indiferentemente substituir-se sem que procedesse uma redefinição do acordo. Enfim, tinha que ser sempre algo muito concreto nessa reciprocidade ali dos deveres. Me chamou a atenção, porque o que a gente está vendo aqui, na verdade, vai no sentido contrário dessa primeira lei, né? Acho que essas mudanças, algumas dessas mudanças, pelo menos, abandonam essa primeira lei do regime que ele trata. Mas eu tenho uma dúvida sobre isso, gente. Quando ele for fazer a reformulação, a segunda versão da lei, por assim dizer, essa segunda versão tem que contemplar também as realidades sociais descritas no volume 1, não? Porque do contrário, não é uma lei, né? Porque se precisam ter 2 leis diferentes em seu conteúdo para dar conta do regime senhorial, talvez não possa ser chamado de regime senhorial tudo isso, né? Que aí era melhor chamar de 2 formas diferentes, ou seja, a segunda lei, a sua formulação tem que contemplar também as realidades do primeiro período, porque senão... Então, essa é a questão. Essa lei tem que guardar relação com a primeira versão. Então, é uma reformulação, é um ajuste de uma lei que deve preservar, portanto, a sua dinâmica fundamental. Né? Ou ele deve ser capaz de mostrar que essas transformações, apesar de impactar o sistema, seguem operando numa mesma dinâmica essencial, porque ele fala aqui, né, não é de uma nova... qual é a referência que ele usa aqui? Lei do Regime Senhorial, segunda versão. Né? Então, parece que a forma de manifestação do regime senhorial no seu primeiro período de vigência, até o século IX, X, crise, né, do século X e tal, permite a ele estabelecer uma lei fundamental do seu funcionamento. E parece que as transformações que vão ocorrer nesse regime, no segundo recorte, vão demandar uma nova versão, que a gente imagina, então, que vai ajustar a versão inicial, né? Porque é isso, ele segue operando com a ideia de que é o regime senhorial. Pois é, o que me deixou mais curioso justamente foi isso, porque nas 4 características que ele elenca, muitas delas parecem estar se perdendo, né, no atual momento da conjuntura que ele está tratando, mas que para ser uma segunda lei do regime senhorial tem que chegar num denominador comum, né, do que é esse regime senhorial a partir desses ajustes. Eu fiquei bem interessado, né? Acho que o João a exposição, né, do jeito que ele faz a obra dele também interessante, né? Porque acho que também joga esse elemento de curiosidade, de querer chegar até o final ali para ver como é que ele vai tratar desses assuntos. Mas de fato, né? Fica essa questão. Ele ainda entende como regime senhorial, mas que parece que está indo contra já alguma das primeiras características dessa formulação. Quero saber assim, como é que ele chega nessa essência, talvez, do que é o regime senhorial. De alguma forma, né, com muito cuidado,
no que eu vou dizer, né? Mas eu tenho cada vez mais a impressão que, de alguma forma, o horizonte, com muitas especificidades, é óbvio, gente, com muitas particularidades, mas o horizonte aqui é um capital do pré-capitalismo, é um pré-capital adensado com conteúdo histórico, né, que você não encontra, por exemplo, na análise que Marx faz no Capital. Ele faz a síntese do funcionamento de um sistema, mas não faz história no sentido que a gente está acostumado, e o João Bernardo se viu na necessidade de fazer, né? Mas a história aqui ela não está subentendida, né? A história aqui não está como está no Capital, né? Na cabeça do autor. Ele divulga e mobiliza essa história para abordar um sistema em funcionamento e nas suas transformações, inclusive, né? O que eu acho que de alguma forma, compatível, né, com um pouco eu não gosto da expressão, porque acho que ela ganhou uma dimensão ruim, ainda que eu acho importante a referência que ela faz, que é o lugar de fala aqui dele, né? Porque como autor do Capital, né, ele não é, rigorosamente falando, um acadêmico, né? Ele viveu muitos anos lecionando, mas em vínculos, né? Ele nunca teve um vínculo formal efetivo com uma universidade, né? Ele foi professor durante muitos anos, eu não sei se ainda leciona, eu acho que não, mas foi professor de muitos programas de pós-graduação, inclusive no Brasil, mas me confidenciou uma vez que quando esteve perto de fazer inscrição para um concurso na universidade, acho que do interior de São Paulo, né, já de cara o volume de documentação, de burocracia que ele teria que enfrentar o desestimulou. Então ele já não queria muito ter o vínculo e em face né, já da burocracia que foi exigida. Né, então não sei se igualmente esse lugar de fala permite a ele, favorece uma construção que é estranha, né, para o nosso cotidiano de historiadores, né? A forma como ele constrói a obra, as liberdades, entre aspas, que ele se concede, né? Não sei se eu estou falando besteira, é provável que sim. Não, tem acordo, tem acordo. Gostei do termo também, o pré-capital. Só não é isso no sentido rigoroso, porque ele mesmo diz que isso é um regime de um modo de produção muito maior, né? Então ele está Inclusive nessa tratando lei do regime é, volume 1, ele fala isso, né? Ele está tratando de uma manifestação específica, né, que integra um conjunto mais vasto. Mas ele está tentando operar nesses dois níveis, né? Não só de fazer história no sentido... Porque eu acho que a gente está pessoalmente acostumado, né, com essa parte aqui, em que a história vai ser, como eu disse, narrada, né? Em que a história é predominantemente narrada, que é o que os historiadores fundamentalmente fazem, né? O que não é corrente é usar a história narrada para fazer essas sínteses, né? É com isso que a gente não está, infelizmente, muito acostumado, creio eu. A narrativa a serviço de uma outra coisa. A narrativa não é o fim, mas é o meio, né? Para reunir elementos que... Enfim, acho que é isso. Eu acho que talvez para a gente terminar, valeria a pena dar uma olhada no último item do capítulo, porque eu acho que talvez ele tenha uma dica ali sobre essa questão da elasticidade do sistema que a gente estava conversando. Vamos Na lá. verdade, o próprio título do item é curioso, né? Que se chama Domesticidade Impessoal. Parece quase que uma contradição, né? E aí, na página 293, no primeiro parágrafo dessa página mesmo, ele mais ou menos resume o conteúdo do item, né? Fala assim: o desenvolvimento do poder impessoal, em vez de extinguir a domesticidade do grande senhor, e especialmente do soberano, pelo contrário,
aumentou-lhe enormemente a importância, embora em formas renovadas. Então quase que é uma volta, só que sob novas formas, né? A corte de administradores, homens de leis, mercenários, menestréis e restante criadagem convertia numa verdadeira unidade de vida social a parte dos rendimentos destinada a sustentar a domesticidade. O dinheiro não liquidou os vínculos de cariz doméstico e, inesperadamente, serviu para lhes dar uma inusitada amplitude, transportando-os para o plano aparentemente antagônico das relações impessoais. Perfeito. Perfeito. Eu gostaria até que ele falasse, não sei se... Seria bom se ele desenvolvesse mais essa parte, porque me parece um pouco esquisita essa questão de que... Ele segue falando sobre isso. Uhum. Agora, toda aquela gente paga em numerário já não era forçada a habitar na residência do senhor e podia ter família própria, em casa à parte. A nova domesticidade desenvolveu-se como um quadro de relações impessoais, no centro da teia impessoal que se estendera a toda a sociedade. Era a forma 2 do dinheiro que integrava esta pluralidade de domesticidades menores na domesticidade do senhor superior. A passagem do elo pessoal ao elo impessoal operara-se numa fase intermédia através da dissolução da domesticidade, graças à formação de uma classe servil e à organização vassálica da aristocracia. Chegou-se nesse período a uma fase terminal, em que a domesticidade, num plano impessoal, absorveu um grande número de trabalhadores, convertendo-os em vários tipos de assalariados e estipendiando os membros da classe dominante, absorveu-os também. Essas características aprofundaram-se e ampliaram-se após o encerramento do período, mas elas eram já claramente detectáveis no século XIV. De então em diante, os 400 anos que o regime senhorial teria ainda de cumprir para chegar ao seu termo, né? Ou seja, o termo dele é o século XVIII, né? Foram ocupados pelo desenvolvimento e a mundialização dos elos que renovaram a esfera doméstica no âmbito impessoal. Não foi outra coisa política absolutista no quadro de uma economia mercantilista. Nesta perspectiva, a família artificial assumiu, no final desse período, uma importância maior ainda do que aquela, e fora muito grande, que lhe coubera antes. E do século XV até o século XVIII, toda a vida social e política pode ser analisada nos termos paradoxais da domesticidade impessoal artificial. Só não tenho certeza de qual seria a diferença, por exemplo, do que ele está chamando de domesticidade impessoal artificial e, por exemplo, não sei, uma relação assalariada entre um patrão e diversos dos seus trabalhadores, por exemplo. Quer dizer, a questão da... Se não tem a questão da pessoalidade, domesticidade traz o que na relação, entendeu? Talvez porque o vínculo não fosse estritamente econômico, né? Fosse um vínculo, de alguma forma, não sei, social, não sei, político. Que, de alguma forma, pressupunha uma diferença de estatutos sociais, de valor intrínseco, não sei. Você tem uma dinâmica ainda que... uma dinâmica que não é essencialmente a dinâmica fundamental que rege a lógica capitalista, né? Você tem ainda quadros sociais muito marcados, posições de estatutos sociais muito tomatizados, né? Quadros gerais de submissão pessoal, né? de quadros gerais de submissão
né, que ainda criam vínculos de dependência jurídica muito acentuados, né? Eu acho acho que a questão aqui crucial é essa, né? O quanto isso já é visto, o quanto isso pode ser visto, né, como uma dinâmica capitalista já em operação, em processo de constituição, né? Na referência ao mercantilismo, por exemplo, né? E ao contrário, a perspectiva do quanto você tem uma dinâmica essencialmente outra operando, ainda que em bases diferenciadas, né? Eu acho que há uma série ainda de elos a serem rompidos, né? Há uma série de vínculos a serem rompidos, né? Há um peso, há funções do dinheiro ainda a serem alcançadas, né? E, portanto, eu acho que a grande, talvez a questão sensível aí seja essa, né? E talvez essa seja a tendência desses contextos, né? Você pode olhar para eles pretendendo que eles expressam fundamentalmente e radicalmente um novo, né? E pode olhar para eles e ver como é que o novo vai operando dentro de dinâmicas, né, que são ainda estranhas a ele, né? Porque, no fundo, a questão é aqui, está dada aqui já, né? Se a partir do século XVI você tem capitalismo, você tem uma dinâmica que funciona em benefício dele, tá? Ou a defesa dele é que essa dinâmica ainda reproduz regime senhorial, e o fará até o século XVIII, né? E, portanto, as revoluções burguesas, a Revolução Industrial ganham uma dimensão histórica, né, considerável aí no processo, né? E aí, fechamos? O Caio não parece muito satisfeito, não. Não, eu acho que eu tô bastante satisfeito. Apenas curioso para ver como é que vai ser essa segunda formulação aí. Vamos ver. Promete, É promete. bom que a gente vai ter que chegar lá. Quanto é que falta? Bastante. Falta Vai chegar na segunda lei? 4 capítulos. Não Quantas mais. páginas é isso? Mais 100 páginas? É no capítulo 150? 14. A gente vai para 295. Porra, começa na 569. Falta mais umas 200 páginas. 250 páginas. Perfeito. Chegaremos lá. Também na próxima reunião a gente vai ter o Eduardo aí. A reunião ela acelera Não, mais. e o Eduardo se prepare, né? Porque o Eduardo vai centralizar completamente a próxima reunião, né? Ele falou que não participa dessa para poder se preparar para a próxima, né? A gente mal vai conseguir se manifestar na próxima reunião. É o que eu estou antevendo. Valeu, gente. Aquele abraço, hein? Valeu, até a próxima. Um beijo no vosso coração. Bem ali, bem ali em cima dos tentes, que vocês ainda não têm, logo virão a ter. Então,